Muito bem, hoje vamos dar início ao nosso curso de PHP e MySQL. Nesse projeto nós vamos criar um cadastro de cliente. Então, para iniciar, você abre aí o seu XAMPP, já tem vídeo aqui no canal de como instalar o XAMPP, né? Você vai precisar do XAMPP e vai precisar também do Sublime. Já tem vídeo mostrando como instalar. Funciona no Windows 10. Para poder abrir o XAMPP, você na busca você escreve aí XAMPP. Depois de instalado, vem aqui ó, em XAMPP Control Painel. E aqui nós temos esses dois serviços. Nós temos o Apache e nós temos o MySQL. O MySQL ele é o servidor de banco de dados. Mais para frente nós vamos explicar sobre a parte de banco de dados. E aqui nós temos o Apache. O Apache ele faz a leitura do PHP. Por exemplo, se você tem arquivo de PHP dentro do seu Windows, ele não vai abrir se ele não tiver um servidor que consiga abrir o PHP. Então o Apache ele faz a leitura do PHP e consegue abrir o PHP, a visualização dele numa boa no Windows, ok? Então a gente vem aqui, ó, ele tem aqui o stop, ó. Quando você abre o XAMPP ele fica assim. Então você dá um start aqui no Apache, ok? O MySQL mais para frente nós vamos ver. Abre também agora o Sublime. Você escreve aí Sublime Text, é o nosso editor de código. Para esse projeto nós vamos criar uma pasta chamada Cadastro 1, ok? Se você está iniciando, né, o curso de PHP e MySQL e vai com a gente nesse projeto, então você segue as orientações para a gente ter o acompanhamento de todas as aulas. Então você abriu aqui o Sublime, vem aqui em File, aqui ó, em cima File, e vem aqui ó, em Open Folder, ou seja, abrir pasta. Então você vem aqui ó, em htdocs, ó, tá vendo? Deixa eu abrir aqui o C2 ponto para você ver aonde que é, ó, C2 ponto aqui ó, meu computador, procurar o C2 ponto, que é o disco rígido, né? O disco local do seu computador, e você vem aqui em XAMPP, que é a pasta. Ao instalar esse XAMPP aqui, ele cria essa pasta XAMPP. Então o local onde nós vamos salvar os nossos PHP será aqui ó, nesse htdocs. Aqui eu já tenho uma pasta, são outros projetos, mas nesse projeto nós vamos criar uma pasta nova. Então vem aqui em nova, aqui ó, nova pasta. Vamos colocar o nome do nosso cadastro de cliente, vai ser Cadastro 1. Coloca aí o nome da pasta, Cadastro 1. Ok? Então nós vamos trabalhar sempre nessa pasta aqui do Cadastro 1. Seleciona ela, ó, seleciona ela e vem aqui, ó, selecionar a pasta. Pronto, tá vendo aqui, ó, que o Sublime focou apenas nessa pasta? Então nessa pasta aqui nós vamos salvar os nossos arquivos de PHP. Deixa eu só fechar essa outra parte aqui, que ele acabou abrindo mais uma. Muito bem. Então, para dar início à nossa aula, o Sublime ele tem uma parte nele muito importante, que é uma sugestão. Por exemplo, quando você já dá logo nome ao arquivo, ele te dá sugestões depois dentro do código. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui antes de colocar o nome do arquivo. Por exemplo, eu venho aqui, ó, coloco o sinal de menor, HTM, não dá sugestão nenhuma. A sugestão vai aparecer aqui, ó. Ele não deu sugestão nenhuma, ok? Agora vamos dar logo um nome a esse nosso projeto, ao arquivo em si, porque o projeto vai ser cadastro de cliente, ok? O projeto é cadastro de cliente, mas como nós vamos criar vários arquivos dentro desse projeto, então vamos dar um nome para esse arquivo. Você clica aí em File e aqui você tem o Save, ó, que é o salvar.
Você vê que tem aqui ó, o Ctrl S. Então o Ctrl S do seu teclado, ele salva. Então clica aí, Ctrl S, ou você pode vir aqui também, ó, aqui no Save, que ele vai salvar numa boa. Mas vamos dar o Ctrl S, para você ter agilidade com o teclado, fica melhor, mais fácil na hora de salvar. Ctrl S, ele veio para uma pasta aqui que não tem nada a ver com o nosso projeto. A gente vai focar aqui na nossa pasta, da próxima vez que for salvar ele já vai entender. Vem aqui em meu computador, é onde nós vamos salvar o nosso primeiro arquivo. Vem aqui em Champ, htdocs, e olha aqui a nossa pasta aqui, ó, cadastro 1. Veja que não tem nada. E aqui a gente coloca o nome do arquivo. Qual vai ser o nome desse arquivo? Esse arquivo, vamos colocar o nome dele de addtbc.php, né? addtbc.php. Esse é o nosso primeiro arquivo. Vem aqui em salvar. Pronto, a gente já tem o nosso arquivo aqui, não tem nada dentro dele. Vamos então começar a criar o nosso código. A gente vem aqui em HT. Veja aqui que ele apareceu uma sugestão. Antes, quando a gente não tinha criado o nome do arquivo, ele não apareceu sugestão nenhuma. E agora ele já apareceu a sugestão. Então é muito importante você salvar o arquivo já com o nome. Clica aqui em HTML. Ele montou aqui a estrutura do HTML. Nós vamos precisar ele para a gente continuar o nosso código. Nós vamos criar um formulário, né? Então aqui ó, você tem a instrução do início do documento, ó, doctype, o tipo de HTML. Aqui a gente abre o HTML e aqui a gente fecha o HTML. Aqui tem o body e aqui tem o fechamento do body. Você vê o que fecha, no caso essa instrução aqui é apenas uma barra, ok? Aqui tem o reader, que é a parte do cabeçalho. Aqui a gente tem o title, que é o título, no título que a gente coloca no arquivo, na página. Vamos colocar cadastro de cliente. Cadastro de cliente. Aqui a gente tem o viewport, o widget, device. Essa parte aqui, né, scale 1, quer dizer que ele será responsível. Ele vai ajustar o tamanho da tela quando a gente tiver numa tela maior, numa tela menor, no caso da visualização. Ok? Então aqui ó, dentro do body, aqui o body quer dizer o corpo, ou seja, o que vai aparecer é o que a gente colocar aqui dentro, ó, dentro do body, que é o corpo da página. Body quer dizer corpo, então aqui é o corpo da página. Nós vamos iniciar então criando um formulário. A gente coloca aqui o sinal de menor, vai colocando aí, você coloca, se for possível, você colocar o seu Sublime numa parte da tela, na metade da tela, e a outra metade você vê esse vídeo para você ir escrevendo simultâneo ao mesmo tempo, é muito interessante, ok? Ou você pode abrir o vídeo, abrir o Sublime, vai dando pausa e vai escrevendo o código, no final vai dar tudo certo, ok? Então vem aqui, coloca o sinal de menor, escreve form de quê? De formulário. Então a gente já vai utilizar aqui a sugestão, viu que ele deu uma sugestão, clique em cima da sugestão e ele criou aqui, ó, abriu o form, fechou o form. Então o que nós vamos precisar aqui? A gente vai criar aqui, ó, um método. Ó, escreve método. Qual que será o método? É o método de envio do formulário. A gente coloca como post. E aqui a gente vem e coloca o name.
Name é o nome do formulário. Vamos colocar cliente. E aí a gente vai precisar de uma ação. Então a gente dá um action. Ação a gente vai enviar para um arquivo que a gente vai criar posteriormente. Então deixa aqui vazio por enquanto. Agora nós vamos criar a caixa de texto para a gente poder escrever dentro desses campos. Então nós vamos precisar de vários campos dentro do nosso formulário. Então nós vamos precisar de um campo nome. Então coloca aqui label, label, nome. A gente vai precisar de um campo do input, coloca sinal de menor, input, type, vai ser do tipo texto, text, o name dele é nome. Ok? Então aqui é a parte da criação do campo. Tudo bem até aí? A gente vai precisar aqui nesse campo criar o tamanho dele, né? A quantidade de letras que ele pode receber. Então a gente pode colocar 150 caracteres. Então a gente vem aqui, max length 150. Dá um Ctrl S, manda salvar. E agora vamos dar uma visualizada para ver como é que está ficando, para ver como é que está ficando esse campo aqui. A gente faz o seguinte, a gente vem aqui, no champ, vem em admin, ele abriu aqui, a parte do localhost, que é a parte que o champ cria, o localhost. A gente vem aqui em cadastro 1, a gente tem o nosso arquivo aqui, addtbc. Você vê que a gente já criou um campo aqui, campo nome. Agora vamos criar mais campos. A gente pode fazer, por exemplo, a gente viu que é assim, a gente já pode copiar aqui, e ir adiantando o processo. Coloca aqui nome, vamos colocar CNPJ. Então qual que vai ser o name dele? CNPJ. E aqui a gente coloca 15. No começo você pode ir escrevendo, né? Porque quanto mais você escrever, mais você vai aprender. Mas se você já identificou, que aí depende de usuário para usuário, ou seja, depende de quem está aprendendo. Algumas pessoas precisam de mais tempo para compreender, outras pessoas já olham e falam, já entendi. Então beleza, não tem problema a velocidade que você vai aprender. Você pode voltar o vídeo várias vezes até você compreender. Por exemplo, aqui é o label, é o nomezinho que aparece aqui, vendo aqui, apareceu aqui, nome. Então é o label que faz isso, Aqui o input já é essa caixa aqui de dentro, Essa caixa aqui de dentro é chamado input. Então toda vez que você vê aí num formulário da internet uma caixinha dessa, então com certeza existe um campo input. Beleza? Até aí? Agora vamos criar mais um campo. Inscrição estadual. Vou botar aqui label, né? Label, inscrição estadual. Vamos dar aqui o nosso input. Input, texto, text. Vamos colocar o nome dele. Inscrição estadual. Vamos colocar INSE estadual. Agora vamos criar mais um campo. Coloca aqui o label. Qual vai ser o nome desse outro campo? Colocar o nome do responsável. Responsável.
Bom saber o nome do responsável. Colocar aqui input text. O name vai ser responsável. Aqui nessa parte de dentro aqui do nome, ó, você vê que está sempre tudo em minúscula e sem acentuação. Aqui você nunca vai colocar acentuação, ok? Na parte do label você pode colocar acentuação, mas quando ele estiver aqui dentro dessa caixa, você nunca vai usar acentuação, ok? Sempre tira as acentuações. Então, dito isso, vamos dar uma acelerada aqui e vamos copiar e colar para a gente poder fazer o nosso formulário mais rápido nessa parte. Agora vamos colocar o CPF. Vou colocar aqui CPF. O name dele será CPF. Agora vamos colocar também o RG. Vamos colocar também o RG. Vou colocar aqui o RG, CPF, RG, CPF. Vamos colocar o max length dele. O que é o max length? É a quantidade de caracteres. Vamos colocar 11. Sempre prestar atenção quando você copiar para não ficar o mesmo nome. Tá vendo aqui, ó? Ficou CPF. Então, prestar atenção para não dar nome duplicado. Então, RG. Max length. Vou colocar 15. Vamos ver como é que está. Ó, então já estamos criando todos os nossos campos. Agora vamos fazer o seguinte: criar um campo, o nome endereço. Vem aqui, copia. Ou se você quer aprender mais, você vai digitando, não tem problema nenhum. Aqui eu estou copiando apenas para a gente adiantar e o vídeo não ficar muito longo. Endereço. Você vê que aqui, ó, ao invés de colocar endereço, eu coloquei endereco. Endereço, vou colocar 50. 50 é a quantidade de caracteres que cabe no campo. Se for maior, você coloca 100. Nome do endereço, que tem um nome da rua muito grande, muito extenso. Endereço, então a gente vai precisar do número. Texto. Coloca aqui num de número. Por números vamos colocar 10. Também vamos precisar do complemento. Às vezes tem um complemento, né? Casa ou apartamento. Complemento. Número comple. Comp. Tá vendo aqui, ó? Coloquei num para número e num comp. Você coloca o nome que você quiser, mas é bom seguir esse exemplo para a gente não se perder no meio do nosso projeto, ok? Se você vai comigo até o final desse cadastro, então vai fazendo igual para a gente não se perder lá na frente. Complemento. Vamos precisar do bairro, né? Vou colocar agora um campo bairro. Vou colocar um campo aqui, bairro. O nome dele é o que? Bairro. Tudo minúsculo. Vou colocar 30. Depois do bairro, o que a gente precisa? Vamos colocar município ou cidade. Vamos colocar município. Município.
colocar aqui município. Muito bem. Vou colocar cidade, né? Vamos colocar cidade. E o município já é a cidade. Então vamos colocar, ao invés de município, vamos colocar aqui cidade, fica melhor. E aí nós vamos precisar também do estado. Município, cidade e estado. Vamos aqui copiar e colar. Coloca aqui estado. Name dele é estado. E nós vamos precisar também, vamos colocar um campo com celular. Coloca aqui no name dele celular. Celular, vamos colocar 15. Vamos colocar celular, agora vamos colocar e-mail. Colocar e-mail. E-mail 50. Agora vamos visualizar como que está. Olha aqui os nossos campos do nosso formulário. E-mail, celular, vamos colocar um campo observação. De acordo com o que você vai aprendendo no projeto, você pode ir colocando outros campos que você já precisa. Observações. E depois nós vamos gravar esses dados mais para frente no banco de dados. Vamos colocar obs, de observação. Vamos salvar aqui. Vamos ver como é que está a nossa visualização. Observações. Muito bem. Agora a gente vai criar mais um campo. Input. Type dele vai ser o submit. Submit. O name dele a gente coloca salvar. E o valor do botão, ou seja, o nome do botão vai ser salvar. Vamos ver como é que ficou. Pronto, a gente tem aqui o nosso botão salvar. Ao invés de salvar, vamos colocar o nome de enviar. Colocar o nome dele de enviar. Clica com o Ctrl S, sempre depois que você fizer uma programação, você criar uma linha, você dá um Ctrl S, ou seja, ele já vai salvando. Pronto, a gente tem o nosso botão enviar. Então aqui a gente tem o nome, CNPJ, descrição estadual, responsável, CPF, RG, endereço, número, telefone celular, e-mail, observação. Então nós criamos o nosso formulário, ok? No próximo vídeo nós vamos criar um arquivo para poder receber esses dados e a gente vai colocar ele aqui no Action, ou seja, quando a gente clicar aqui no enviar, ele vai pegar os dados que a gente preencher aqui, por exemplo, Maria da Silva, endereço, Rua Conde de Bonfim, exemplo. Então todos os dados que a gente preencher, quando a gente enviar, ele vai enviar para o novo arquivo que nós vamos criar, que vai receber esses dados aqui, ok? Então pausa o vídeo, copia todo esse código, porque no próximo vídeo nós vamos precisar
né, da continuação com esse arquivo. A gente vai acrescentar mais alguma coisa aqui nesse arquivo, porque nós vamos criar um outro arquivo que vai receber esses dados, ok? Então esse é o nosso primeiro vídeo, nosso cadastro de cliente, e eu te espero no próximo vídeo, ok? Até lá.